Personal, chegamos nos exercícios mais focados agora para os oblíquos, musculatura oblíqua do abdômen. Então você viu aí supra, infra, você já viu polia, já viu banco e também a gente vai passar agora alguns exercícios para a musculatura oblíqua. E claro, também da mesma forma que teve para o supra e para o infra, também vai ter aqueles exercícios que são mais para o nível avançado, extremamente avançado, que depende inclusive de um bom treinamento do core, né? Então, como você viu alguns aí já. Então, da mesma forma, já a partir dos mesmos preceitos, né, dos mesmos conceitos, explicando para você com mais detalhes essa questão da musculatura abdominal oblíqua, que tem um diferencialzinho que é muito importante dentro do movimento. É coisa básica, bem simples de entender, porque até então a gente estava fazendo o quê? Movimentos no plano sagital, só que trabalhando basicamente em linha. Agora a gente vai começar a deslocar o corpo diagonalmente. Por isso que aquele exercício que você viu, que era aquele alternando para um lado e para o outro ali, aquele movimento ele já começa também a ser trabalhado oblíquos. Na verdade, aquele exercício também já pode ser considerado ali um pouco do oblíquo também. O infra e o oblíquo são mais a parte complementar do abdômen. Então o que acontece? Para a gente trabalhar o oblíquo, a gente tem que pensar no movimento diagonal. A gente tem que pensar nesse movimento mais diagonal. Então a gente usa algumas referências para o nosso aluno, né? A gente usa estratégias de referência para auxiliar o leigo, né? Aquele que está sendo atendido pela gente. Então olha só como o Gustavo está posicionado. Já está na posição natural, já aprendeu, né? Os pés totalmente no chão, formando um ângulo aqui aproximadamente 90 graus, aqui entre perna e entre a coxa. Está ali 90 graus. Show de bola. Supra e infra, basicamente a gente fazia essa flexão aqui, né? Olha lá. Basicamente fazer isso aqui. Agora não, agora nós vamos trabalhar com o aspecto diagonal. Então, olha só que interessante. Ele cruzou o pé sobre um dos joelhos. Então ele formou o que a gente chama de 4, né? Número 4. Ficou ali com o número 4, só que de forma deitada. Tudo bem. Então, olha só. A partir do momento que ele assumiu essa posição aqui, o joelho direito dele está servindo como apoio para o pé esquerdo dele. Então a gente quer fazer um movimento oblíquo, né? Isso acontece muito erro na iniciação. O aluno usa o mesmo lado ele usa o mesmo lado. Acontece, tá? O nosso aluno é leigo, a gente precisa ensinar. Então a gente vai lá e corrige o nosso aluno. Por isso que a iniciação se faz importante, para ele aprender corretamente e conseguir fixar essa aprendizagem. Ó, o joelho esquerdo dele que está formando aqui a base, né, com o joelho direito com o pé esquerdo dele. Então eu tenho um 4 onde o joelho esquerdo dele aqui está suspenso aqui, né? Ó, tá aqui. O que a gente faz então? A mão contrária ao joelho que está lá sem o pé. Tá vendo? Ó, no caso aqui a mão direita. A mão direita dele vai ficar ao lado da cabeça. Só que tem o mesmo problema do supra de fazer essa questão da cervical. Então tem que estar firme, tá? O que ele vai fazer com ponto de referência? Tirar a parte do corpo onde o pé dele está apoiado do colchonete, mantendo a outra parte no colchonete. Então o que vai sair é só essa parte aqui, ó, e vai em direção ao joelho. É como se ele fosse encostar o cotovelo no joelho, mas de fato não encosta. Retorna colocando a escápula direita no colchonete, arco da região lombar natural, olha lá, tá vendo aqui, ó? Ó, naturalidade na lombar, e pode ver que quando ele fizer um movimento novamente, faz lá, Gustavo, ele pressiona a minha mão, ó, aqui ele pressionou. Só que ele pressionou de uma forma oblíqua, ele não pressionou de uma forma reta. Volta, Gustavo, olha lá, ó, e sobe a lombar. Ali, ó, boa, show de bola. Então, o que acontece? Agora eu tenho um deslocamento da ênfase muscular para o oblíquo. Nesse caso, aqui é a região esquerda dele. Ok? Tranquilo de entender, né, personal? Então, sempre formando esse X, ó. A mão estendida com o pé apoiado. O joelho que está lá com o cotovelo aqui, onde a mão está ao lado da cabeça. Vamos lá, faz mais alguns movimentos. Ó. Repare que o ombro esquerdo dele está em contato com o colchonete. A escápula esquerda dele também sai um pouquinho. Só que isso vai depender da mobilidade do aluno, tá? Tem aluno que consegue mais, como ele está fazendo aqui, porque ele não é iniciante. Mas tem aluno que ele não consegue nem até o meio, Gustavo. Vai lá, ó, ele vai aqui só, tá? Porque ele está aprendendo e está tudo bem. E está tudo bem. Porque o mais importante é que ele está fazendo o movimento correto. É que nem o canivete. Mesma coisa do canivete. O canivete tem que encostar a mão no pé. Então, muito cuidado quando você ensinar o aluno, porque é o seguinte, tem aluno que entende assim, ó. É como se fosse encostar o cotovelo no joelho.
Mas só que o aluno entende como um desafio. Ele vai fazer isso aí. Aí ele desalinha quadril, ó, já ficou todo torto. Tá? É como se fosse. Mas ele vai até o ponto que ele contrai o abdominal. Pronto, fechou, tá tudo certo. Tá? Então tem aluno que vai conseguir menos no começo, normal, mas depois ele vai progredindo naturalmente. E aí, claro, pro outro lado, como é que faz? Coloca o pé esquerdo no chão, pé direito sobre o joelho esquerdo, troca a mão. Ó, pode deixar a mão aqui ou aqui. Geralmente a gente sugere aqui, né? Até para dar mais amplitude de base. E foi, ó lá. Show de bola. Inclusive, exercícios como esse, dá pra gente ver qual lado ele consegue mais, qual consegue menos, né? Então, pessoas com desvio postural como escoliose, a gente vê uma diferença bem importante nesse movimento e assim por diante, tá? Então, esse é o básico, serve também aqui a lombar, tudo que nós ensinamos já para você no supra, no infra, também serve a muitos elementos para cá, para o oblíquo, beleza? Esse é o movimento básico, o movimento da iniciação que nós sugerimos que você aplique com seus alunos, se você quiser que o seu aluno aprenda um movimento aí, estimulando mais essa parte lateral, né? Que lá no core foi bem treinado pela antirrotação, pela antiflexão lateral, né? Então, vê como faz sentido as coisas, como se encaixam as coisas. E se você fizer um bom trabalho de core, com certeza o aluno vai ter uma facilidade para fazer um exercício como esse aqui, né? Ou ele vai sentir as musculaturas que é para sentir de uma forma muito mais interessante do que um aluno lá todo torto, fazendo um movimento torto. Show de bola! E claro, nós podemos falar sobre variações. Variações. E aí vamos mostrar para você variações da literatura científica que servem também para aumentar a complexidade, para também elevar o nível de treinamento. Vamos lá então. Vamos lá. Então, basicamente, a primeira variação que a gente tem aí é, ao invés da gente fazer com a posição, o número 4, né? A gente vai fazer como se fosse trazer o joelho em direção ao cotovelo. Então, a gente tira o pé dali do apoio, estende essa perna, isso. E agora a gente vai flexionar essa perna, trazer em direção ao cotovelo, isso. E vai voltar. Então, a gente vai ter essa variação, ó, sem fazer esse número 4, né? Sem apoiar os pés nos joelhos. Então, a gente vai trazer o joelho e volta. Vai trazer o joelho e volta. É uma variação um pouquinho mais difícil? É uma variação um pouquinho mais difícil. E exige a coordenação multimédia. Isso, exige a coordenação. E a gente pode colocar entre um intermediário que está entrando no nível intermediário, né? Ele está passando aí do iniciante para o intermediário, a gente quer dificultar um pouquinho o exercício, consegue colocar essa variação. E aí é legal que é o seguinte, ó, porque a gente sugere que o aluno ele coordene os membros. Mas qual a dica para o aluno? Quando as costas encostar, o pé encosta junto. Exatamente. Ó. Encostou o pé, encostou as costas. Porque no começo é normal que o aluno faça isso aqui, né? Ó, um pouquinho descoordenado, né? É normal, mas ao tempo a gente conserta. Tem também com os dois pés, então os dois pés vão ficar estendidos no chão, e aí a gente vai cruzando. Então agora as duas mãos vão ficar na cabeça, né? E a gente vai cruzando. Então cruza um, depois cruza o outro. Cruza um, depois cruza o outro. Então ele vai ser alternado. Ao invés de ser unilateral, né, que vai ser tudo de um lado só, depois tudo do outro lado, vai ser alternado, que vai ser um de um lado e um de outro. Então essa é a diferença, né, entre unilateral e alternado. Esse já vai entrando também mais avançado, mais complexo. Assim como a gente fez lá no reto abdominal, a gente consegue fazer aqui com os pés suspensos também, né? Então a gente consegue fazer, ao invés de com os pés no chão, eles ficam estendidos e só que suspensos. Então ele já dificulta ainda mais o movimento. E excelente. Muito mais, né? Muito mais, porque o lombar fica mais solicitado. Né? Exatamente. E a gente tem uma variação também, que é o chamado Russian Twist. A gente vai fazer aqui com um pezinho de 2 kg, mas a gente, dependendo do condicionamento do seu aluno, pode aumentar, pode fazer com 5, 10, 15 quilos, eu já vi fazer com 15 quilos, que é aquele de jogar os pesos para o lado. Então fazendo essa rotação do tronco, né?
jogando peso para um lado e para o outro. E a gente vai fazer sentado, né? Esse, diferente dos outros que a gente fez deitado, esse ele é sentado em posição diagonal, né? Então o tronco ele fica um pouco diagonal. Isso. E o pé no chão? Tem como fazer com o pé no chão ou com o pé suspenso. Com o pé no chão fica mais fácil, né? Com o pé suspenso fica muito mais difícil. Isso aqui é para encostar no chão. Como ele é pequeno, não precisa encostar. Se a gente conseguir fazer com anilha olímpica, por exemplo, a anilha olímpica é bom por quê? Porque a gente tem esse timing, né? Kettlebell também, tem o kettlebell de 12 ali. De 12? Deixa eu tentar. Vamos lá. Deixa eu tentar. Já que eu tô aqui, aí se encosta no chão. Aí encosta, porque ele já é maior, né? Pé no chão. Fica flexionado? Flexionado, isso. Aí, para um lado e para o outro. Isso. Pesado. É pesado, é pesado. 12 quilos é bastante coisa. Então aqui, esse tem 2, falou? 2 quilinhos. Talvez um 5. 5 quilos já é legal, é. Normalmente ali a gente faz entre 5 e 10. 5 e 10. Acima de 10 já é bem avançado, assim, bem avançado. Que daí é também o avançado se dá pelo peso também, né? Ou pelo pé aqui, no caso, né? Pé suspenso também é bem difícil. E tem um erro comum em fazer o Russian Twist com o pé suspenso, que é levar o pé junto com o tronco. Então tem gente que vai levando o pé para um lado e para o outro, né? E não pode. O pé ele fica suspenso e isométrico. Só manter já é difícil. Só manter já é difícil. É bem puxado. Bem difícil. Esse já é bem avançado. Esse é avançado. Show de bola, mas é uma estratégia bem legal. Esse aqui é usado bastante em treinamento militar, né? Esse aqui junto com o tesoura. Bastante equipes de treinamento que usam também isso para... No cross treino também. Cross também, natação, usa muito também esse tipo de trabalho. E a gente tem uma variação também, que é o que a gente chama de abdominal estrela, que é como se a gente fosse fazer a estrela, né? Só que deitado, obviamente, como se fosse fazer aquela estrela, movimento ginástico, com os pés estendidos. E ele é semelhante àquele que a gente fez, que é a bicicleta, né? Fez assim. Só que agora a gente vai fazer com os braços estendidos, indo em direção à ponta do pé. Como se fosse um canivete alternado. É semelhante ao canivete, só que alternado. Isso, alternado. Dá para fazer unilateral e dá para fazer alternado, mas normalmente é feito alternado. Legal. Excelente. Vira bem o tronco aqui, né? Vira bem o tronco. Legal. Dá de fazer assim. Isso. Ou dá de fazer aqui. E depois ali. Isso, exatamente. Tem as duas formas de fazer. Tem as duas formas. Legal. O mais interessante é fazer ele alternado mesmo, né? Até porque pode ser que a pessoa não consiga bater o número de repetições que você pediu. Então, pelo menos alternando, você equilibra pelo menos a lateralidade, né? Exatamente. É bom. Os oblíquos é bom a gente sempre fazer alternado por conta disso, assim. Mas nada impede de fazer unilateral, né? Nada impede. Principalmente esse. Né? Exceto esse aqui. Exceto esse aí, que é muito ruim, né? Ficar cruzando para um lado, cruzando para o outro. Aí é até desconfortável, né? Mas esses que já tem um nível de complexidade maior, até em virtude de ser pelo menos intermediário, para cima, avançado, aí já é sugerido. Por quê? Porque se você pede para o aluno, vamos fazer 15 repetições, aí o aluno faz aqui 15, mas aqui cansou, fez 10. Acabou. Exatamente. Então, já alterna, que você, mesmo que a pessoa não consiga fazer, 12, 15 repetições que você pediu, mas ela conseguiu cumprir parecido, né, igual, né, a gente espera que igual, o número de repetições de um lado do outro. Então, parou em 10, mas pelo menos fez aqui, fez 20, né? Fez 10 de cada lado, pelo menos isso. Exatamente. E daí a gente tem a variação que a gente sai do solo, né? Variaçãozinha que a gente vai para a barra fazer a variação na barra. Temos mais variações para mostrar para você ainda, personal, sobre oblíquo. Assim como a gente mostrou supra e infra, você percebe aí que são exercícios que têm diferentes graus de complexidade. Então é importante que você respeite isso. E quando a gente pensa em séries, repetições, em intervalo, pesos utilizados, as premissas são as mesmas de todas as séries que nós gravamos já para você aqui, utilizando ali em relação ao princípio da intensidade e o volume, tudo isso também, né? Então você utiliza do mesmo raciocínio e adapta ao exercício que você está prescrevendo, beleza? Então vamos mostrar aí para o personal mais alguns exercícios para a gente fechar, né, indo para o final dessa aula aqui, também trabalhando mais o enfoque na parte oblíqua do abdômen. Vamos lá então fazer. Agora a gente vai apresentar para você uma variação de oblíquo feito na barra.
Então você viu uma variação também lá no infra, então a gente voltou aqui para a barra para poder mostrar para você e finalizar nossa aula. O Gustavo já colocou ali o pó de magnésio ali, conforme a gente tinha explicado, né, mostrado para você. Claro, tem diferenças? Tem diferenças, mas a gente vai fazer na barra, né, o aluno suspenso, nível avançado, extremamente avançado, para poder executar essa variação, beleza? Então, diferentemente, olha lá, ó, diferentemente do infra, né, que tinha basicamente esse movimento no plano sagital aqui, agora tem uma rotação, né, olha lá, um movimento diagonal, trazendo os dois joelhos para um lado e para o outro. Lembra que a gente conversou sobre a questão do alternado? A importância de fazer alternado para exercícios como esse, que são mais complexos, para o nível mais avançado, justamente porque tem um volume a ser cumprido. Então, se você prescreve unilateral, você pode cometer, por exemplo, um erro de prescrição no sentido de que o aluno pode completar, sei lá, 10 repetições de um lado, mas não tenha condições de fazer as mesmas 10 no outro lado e faça 5. Babou. Então, se você pede para o aluno, você tem que cumprir aí 20 movimentos, que são 10 repetições. Então, vai um para um lado, 2, 3, 4. Aí chegou lá, 16, 17, 18, falhou, mas pelo menos ele cumpriu 9, encarladinho ali, tá show de bola, tá sossegado, tá tranquilo, tá? Então a diferença básica é que o tronco ele vai começar a trabalhar em diagonal, mas você viu a estabilidade, né? Você pôde perceber isso e aquilo que o Gustavo tinha comentado do quadril, né? Sim. Você comentou do quadril já lá na parte do infra, né? Olha como o quadril, ele também participa ali do movimento, ó, fazendo, né, o auxílio do lado da parte diagonal. E aqui, ó, ele tá... eu vou deixar minha mão parada aqui para vocês verem como mexe pouco. Ó. Olha lá. Ó. Praticamente não desencosta da minha mão. Desencosta 1, 2 dedos. Isso aqui é perfeitamente natural. E é inclusive esperado que isso aconteça. Porque não tem como rodar ali o quadril ali e ficar retinho. Não tem como. Então vai mexer ali um dedinho, 2 dedinhos. O que não pode é aquela coisa gritante. O gritante vai acontecer com indivíduos intermediários, com indivíduos iniciantes. Então deixa esse exercício para indivíduos avançados e para extremamente avançados. Domina o que nós mostramos para você lá no solo, trabalha bem aqueles elementos depois de coordenação, né? Trabalhando estrela, enfim, movimento de pernas. Depois você traz ele para cá, caso você ache que seja necessário exercícios aqui. Beleza, e temos ainda algumas considerações que a gente pode fazer, né, Gustavo? Por exemplo, se o aluno for extremamente avançado, tiver um core muito fortalecido e esse movimento já está ficando tranquilo de fazer, dá para colocar uma caneleira. Dá para a gente colocar a caneleira no aluno e deixar ainda mais difícil um movimento que já é difícil, né? Mas a gente tem, né? Quem trabalha aí, por exemplo, com atletas e tal, que tem o core muito fortalecido, aí a gente pode colocar a caneleira nos treinos, desde que, claro, siga todas aquelas recomendações que a gente falou até agora, né? Então manter a estabilidade, tudo. Não adianta a gente simplesmente colocar a caneleira e não fazer o movimento certo, né? Não fazer o movimento correto. Então a gente consegue ainda dificultar mais esse exercício que já é difícil, né? Quando a gente pensa em caneleira, né, personal, não é 5, 6 quilos, não, 1 quilinho já, né? Que são 2 no caso, né, um cada pé, já faz uma diferença gritante, né? Então vai com calma, trabalha esses elementos, assiste nossas aulas lá sobre elementos de carga de treino para você entender o que se refere a esses elementos, complexidade, intensidade, tudo que a gente já explicou lá e também nas outras séries que nós gravamos, porque podemos sim e devemos, na verdade, transferir para o nosso treinamento, para poder encaixar realmente o objetivo, encaixadinho com a periodização, né? O objetivo do aluno com a periodização. E para a gente fechar a nossa aula, então, só para a gente fazer um pequeno comentário, é a questão dos métodos de treino. Abdominal também é legal para você trabalhar métodos de treino, principalmente os sets básicos, biset, triset e o giant set, que é a série gigante. Biset, 2 exercícios, triset, 3 e a série gigante, 4. Dá para fazer isso que é bem legal para motivar o aluno, né? Então, você lembra do exercício que nós mostramos para você no supra, por exemplo? Supra com o pé no chão e aquele supra em que elevou os pés, ficou suspenso? Dá de fazer um biset, por exemplo, para um aluno intermediário. 10 repetições com os pés no chão, 10 repetições com os pés elevados. Para o aluno um pouquinho mais avançado, você pode colocar um triset, pezinho no chão, pezinho suspenso e depois encaixa lá com um infra. Sim. No solo, tudo sem caneleira. Só o próprio movimento, só as próprias repetições. 10, 10, 10, 30 repetições em 3 exercícios. Temos um triset.
Então você pode, na minha opinião, é legal você fazer isso, porque estimula mais o aluno, né? E encaixa o princípio da variabilidade, o que é muito interessante, né? Para você estimular cada vez mais o aluno a se concentrar a importância de fazer o exercício de forma correta. Então, esses detalhezinhos de método de treino a gente explicou muito mais, com mais detalhes, né? Nas séries de peito, de bíceps, de tríceps. Então confere lá, se você já assistiu, você já sabe do que a gente está falando. Mas se você não assistiu, vai lá, assiste que você vai gostar. E também o curso de musculação com funcional que a gente fez, que a gente colocou os métodos junto com o funcional, que ficou muito legal também, para que isso possa abrir a sua cabeça e para que você possa entregar mais resultados aí para o seu aluno, para os seus alunos, e você consiga aí ter muito sucesso na sua profissão. Fechamos. Fechamos. É isso aí. Um treinaço de abdominal que você viu para nós treinar também já, né? Porque de fato a gente já faz aqui na prática para mostrar para você todas as dificuldades que realmente se tem na prática profissional e trazendo a nossa experiência, tanto profissional de atendimento quanto acadêmica, tudo que a gente estuda, de cursos, de palestras que a gente dá por aí, trazendo aqui para você. Beleza, personal? Então a gente espera aí do fundo do coração que você tenha muito sucesso e que você tenha aprendido bastante aqui com a gente. Forte abraço, tamo junto e até a próxima.